Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Gente, hoje eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, tá? Mas dessa vez é um vídeo bastante direto ao ponto aqui, talvez até bastante rápido pros outros vídeos do canal. Vou ver aqui quanto tempo vai dar. Mas hoje, gente, eu quero trazer pra vocês algumas ações previdenciárias, tá? Que a gente acaba acompanhando bastante aqui no canal, é que você muito possivelmente deve ter posição em alguma delas, que vai anunciar novos dividendos em breve. E esses novos dividendos eu tô colocando aqui abril, que é o mês que a gente tá, e talvez maio, tá? Muito possivelmente aí maio. Então por que eu tô fazendo isso de novo com aquela ideia de você se posicionar antes desses possíveis anúncios, para que assim você tenha mais ações e receba cada vez mais dividendo? O pessoal pode achar, pô, mas faz sentido eu ficar comprando antes do anúncio? Sim, porque antes do anúncio, normalmente você acaba encontrando preços mais atrativos. E no final do dia, quando você compra antes do anúncio, você tem a certeza que você vai acabar tendo ali depois o direito de receber aquele dividendo, o direito de receber aquele provento. Isso acaba ajudando na própria estratégia, né, como um todo. Então é bem diretão aqui para isso, tá? E, de novo, existem várias ações que, falando só do mês de abril, tendem a anunciar. Não é uma certeza absoluta, mas normalmente a gente acaba trabalhando e olhando para isso com o mapa do dividendo inteligente, tá? Daqui a pouco eu mostro para vocês, mas só deixando aqui o pedido, né, para você se inscrever, deixar seu like. Se você tiver algum comentário, comente aqui embaixo, alguma sugestão também deixa aqui e vire membro do canal para você ter acesso a conteúdos exclusivos, oportunidades do mercado, planilha de preço teto, projeção de dividendo, isso tudo por 70 centavos por dia. Você pode testar por um mês. Não gostou, cancela, não tem nenhum tipo de fidelidade, nenhum tipo de multa aí, beleza? Então aproveite aí, porque eu tenho certeza que você vai gostar. Inclusive, muitas oportunidades os membros acabaram recebendo, a gente fez ótimos aportes ao longo aí dos últimos meses e, cara, tem sido uma geração de valor muito boa, para ser bem sincero, beleza? Bom, lembrando que é sempre estratégia previdenciária, isso aqui eu já falo todo vídeo, e o mapa do dividendo inteligente, para você que não conhece, né, basicamente como que se constrói isso. Basicamente você olha para o histórico da empresa que você está analisando e aí você tenta entender quando que os anúncios são feitos, né? E você consegue fazer isso pela internet, você não precisa ficar simplesmente anotando. Então você tem vários sites aí que te dão normalmente os meses de anúncios passados e aí você consegue meio que inferir o futuro. Ou, às vezes, quando a empresa tem uma política de proventos muito clara, você sabe exatamente quando que ela divulga. Então, usar um exemplo aqui, que é o caso da Klabin, a gente tem a política muito clara de 4 vezes por ano, sempre após o resultado. Então, a gente sabendo quando que vem o resultado da Klabin, a gente sabe que vai ter anúncio de dividendo. Eu gosto sempre de falar para vocês que quando você tem uma empresa na sua carteira que tem uma política de proventos muito clara, isso é melhor para você, como investidor previdenciário, porque te dá mais margem para você planejar e para você se organizar na renda passiva que você vai receber, especialmente lá no futuro, né, quando você estiver vivendo de renda, que é o objetivo de muita gente. Não significa que se a empresa não tiver uma política tão clara nesse sentido de quando que ela paga ou quantas vezes anuncia, que você não deva ter. Por isso que você às vezes olha aqui o histórico da empresa. Então, tem algumas empresas que não deixam muito claro quando que vão anunciar, mas falam a política clara de quanto distribuem. 50% do lucro, 60% do lucro, assim por diante, tá? Então, no final do dia, quanto mais informação você tiver, melhor. Mas a gente sabe que não é sempre assim que acontece. E aí, o porquê do mapa de dividendo inteligente, já deu spoiler, mas é importante você seguir para que os aportes possam ser direcionados e bem mais racionais. Então, quando a gente fala de aporte racional aqui, tem que levar em conta, óbvio, o preço teto, toda uma análise, mas também, se você quiser fazer aportes mais inteligentes, você usa o MDI para potencializar isso daí. A primeira empresa que eu quero trazer para vocês é o Banco do Brasil, que não é uma novidade, tá? Apesar de muita gente às vezes esquecer. Nós temos 2 novos anúncios vindo no mês de maio, tá? Um anúncio no comecinho do mês e um no final do mês, tá? E de novo, alguns aportes que eu tenho feito aqui no passado, alguns dias atrás em Banco do Brasil, também é olhando para isso. Claro que tem margem de segurança, tá? Mas também é olhando para esses 2 anúncios em maio, ou seja, eu tenho ainda um mês, basicamente, para continuar comprando as ações, para quando esses anúncios chegarem, eu ter uma quantidade maior aí de ações na minha carteira, o que vai me possibilitar, portanto, né, como eu sempre falo, mais dividendo. Eu reinvisto isso, seja em BB, seja em algumas outras empresas. Não é novidade, porque isso já foi divulgado desde o começo do ano lá num fato relevante aqui de Banco do Brasil, tá? Então as pessoas, teoricamente, têm que saber sobre isso, né, se você acompanha especialmente, mas se não, tá aqui no vídeo para você. A próxima que é provável que faça um anúncio em abril é a Taesa. Por que eu falo provável? Porque nesse curto espaço de tempo que eu tô percebendo, tá? Várias elétricas, transmissoras, elas não estão cumprindo muito, especialmente desde o ano passado, aquilo que historicamente ela paga. Então, por exemplo, Taesa normalmente anuncia em abril, TRPL alguns outros meses acabava anunciando historicamente, mas o ano passado, por exemplo, não anunciou. Eu acho aqui, uma hipótese minha, que isso pode ter muito a ver com uma questão dos próprios leilões de transmissão e também para o momento
momento dessas empresas, né, que às vezes estão mais alavancadas, às vezes precisam aí renovar suas concessões de uma forma mais, entre aspas, aqui urgente e tal. Então, às vezes pode ser que segure esse pagamento para tentar entender para onde vai esse dinheiro, se às vezes precisa reter um pouquinho. Então, se Taesa não anunciar em abril, não fique surpreso, tá? Porque as transmissoras acabam, pelo menos nesses últimos anos, no último ano aí, acabou não cumprindo muito com esse cronograma histórico. Mas, se vier, tá de acordo com a realidade. Mas vamos lembrar também que eu já falei aqui algumas vezes, mas o analista amigo meu aqui da Genial Investimentos, que é onde eu trabalho, tem uma projeção de 11% de yield para Taesa esse ano. Então, se vier tudo numa tacada só, também sem problema nenhum, né? No final do dia a gente vai acabar recebendo dividendo. Óbvio que é melhor que se pague antes, né? Porque o dinheiro antes na sua mão melhor, mas às vezes não acontece, como foi o caso do ano passado com o TRPL. Quem vendeu se arrependeu, tá? Engie também aqui a gente tem um provável anúncio em abril, tá? Engie tem uma política muito clara de dividendo quanto a payout. Então eles sempre pagam bastante, é uma empresa que sempre cumpriu com isso. A depender do momento, paga mais ou menos por conta aí, especialmente de algumas variáveis ligadas à geração de energia, que a empresa não tem muito controle. Então, por exemplo, é o preço dos contratos futuros de energia, isso varia ao longo do tempo, de acordo com oferta e demanda, assim por diante. Crise hídrica, crises climáticas, isso pode afetar um pouco a empresa, mas ela tem uma política muito clara e sempre cumpriu muito com isso. Eu tenho o Engie na carteira, para você que conhece aqui, acompanha o canal, você sabe disso. Provavelmente anúncio novo em abril, mas as elétricas estão nessa confusão toda, pode ser que não venha. Klabin, como eu falei para vocês, tá, o anúncio pós-resultado no final de abril, isso aqui já é claro, vai acontecer, talvez não no dia, 2 dias depois acaba saindo às vezes ali o fato relevante, às vezes é no dia, tá? Mas de novo, a gente tem aí a expectativa, isso deve acontecer, porque Klabin também tem uma política muito clara de proventos, tá? 20% do seu EBITDA ajustado, dividido aí em 4 pagamentos, 4 anúncios, na verdade, por ano, relacionado ao trimestre, tá? Então aí você consolida depois, você tem 4 anúncios no ano, sabe exatamente quanto dividendo você recebeu. Quanto antes melhor, nessa é a minha visão. E aqui, aquele case interessante que eu sempre falo para vocês, que é uma empresa que está pagando dividendo com uma política muito clara e está crescendo. Por isso que eu gosto, tenho na carteira. Mas se você não gosta, sem problema nenhum. Mas a única questão aqui é o preço hoje, que eu não compraria. Quem é membro aqui do canal, quem acompanha mais tempo, sabe bem disso por conta de uma questão de preço teto, tá? E para finalizar aqui, a gente também tem Gerdau com provável anúncio com resultado no final de abril. Também uma empresa que eu tenho na carteira, muitas pessoas de vocês aqui também têm. Quando eu falo Gerdau aqui, eu tô falando de GGBR ou de Goal, tá? No final do dia acaba sendo o mesmo momento de anúncio. Então, para quem tem, gosta, existe ainda uma situação muito complicada, de certa forma, para a siderurgia. Não espere um dividendo tão forte agora, mas isso deve melhorar ao longo do tempo. E o momento para comprar é quando está passando por essas dificuldades, tá? Tanto é que eu já fiz diversos vídeos aqui, e aí tem uma posição já pública aqui no canal, acho que mais de 10 mil reais aplicados aqui em Gerdau de forma pública no canal, o que é bastante interessante. Então, são essas as empresas, uma ligada aqui a commodity, outra ligada também a commodity de certa forma, 2 de energia e o nosso grande Banco do Brasil aqui para não ser surpresa para ninguém. Espero que vocês tenham gostado, se quiserem parte 2 desse tipo de vídeo, comenta aqui embaixo. Tamo junto, até mais, valeu, falou.